Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. 15. E Deus disse a Moisés, e Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Amém? Levante sua mão direita e diga: Senhor, fala comigo através da sua palavra. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar, subordinado ao tema, eu sou o que sou. Moisés, meus irmãos, está no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro chamado Jetro, pastoreando as ovelhas no deserto. De repente o Senhor aparece neste deserto, no deserto que ele está pastoreando, no monte, possivelmente o Monte Sinai. O Senhor aparece numa sarça ardente, uma árvore. O Senhor aparece numa árvore, porém aquela árvore, a sarça ardente, que se chama sarça ardente, ela não se consumia. Moisés virou-se e achou aquilo, meus irmãos, maravilhoso, interessante, sobrenatural. Moisés se aproxima. Quando Moisés se aproxima, Moisés ouve uma voz, e a voz fala do meio dessa sarça: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Moisés, naquele momento, tira as sandálias dos pés, obedece à voz de Deus, e a partir desse momento abre-se um diálogo, uma conversa entre Deus e Moisés para com Deus. E Deus revela, mostra o projeto para Moisés retornar ao Egito, porque ele tinha saído de lá. Moisés estava com 40 anos ausente do Egito, saíra às pressas, porque ele matara um egípcio com um soco, com um murro, e saíra às pressas, teve que fugir. E agora, depois de 40 anos, Deus fala com ele de forma presencial, não em forma Deus apareceu, mas a voz de Deus. Moisés, eu quero que você retorne para o Egito para libertar o meu povo que está escravo, vivendo em escravidão.
Moisés, naquele momento, meus irmãos, abre um diálogo com Deus, fazendo perguntas, interrogando a Deus. Senhor, eu não passo de uma criança, eu sou um homem de duras palavras, eu não sei falar direito. Senhor, e quando eu chegar lá, as pessoas me perguntaram: quem te enviou? Você veio amando de quem? Quem determinou você nos tirar da terra do Egito? Aí o Senhor revela para ele e diz assim: olha, diga, eu sou o que sou. Porque eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Apesar que esses três personagens já não existiam mais, mas para Deus, Deus não estava chamando eles de mortos ou de mortos, porque aqueles que aceitaram a Deus, aceitaram a Cristo, o Senhor não trata eles como pessoas mortas, mas como pessoas vivas. Elas não estão mortas. Então, quando você chegar no Egito, você diga: eu sou o que sou. Até então, meus irmãos, o povo conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, com seus títulos atribuídos. Por exemplo, El Shaddai. El Shaddai, que significa o poderoso. Elohim, que significa o Altíssimo. Jeová, que significa aquele que existe. Então o povo conhecia Deus por esses nomes. Agora, de repente, Deus diz para Moisés: Moisés, quando alguém perguntar, diga: eu sou o que sou. Segundo, meus irmãos, o doutor Pentecoste, ele diz o significado: eu fui, eu sou e sempre serei. Ou seja, eu fui, eu sou no momento e sempre serei o que sou, Deus. Em Hebreus capítulo de número 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus, meus irmãos, é para o povo de Israel, foi para o povo de Israel, é para nós. Por exemplo, se você está enfermo, Deus é o teu Senhor que te cura. Amém? Se você precisa de uma bênção da prosperidade, Deus é o Deus que abre porta. É o Jeová Jiré, é o Deus da provisão. Então, quando Deus diz assim: eu sou o que sou, eu sou aquele que trabalho em vossas necessidades, porque o ser humano tem diversas necessidades, e a gente vai ver, meus irmãos, esse Deus se manifestando: eu sou o que sou, principalmente na pessoa de Jesus. Por exemplo, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Abra sua Bíblia Sagrada em João capítulo de número 6, verso 48, rapidamente. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Então observe bem: eu sou o pão da vida. Então Cristo, meus irmãos, Ele é o pão espiritual, é o pão que sacia as nossas
necessidades espirituais. E quando nós comemos desse pão, esse pão está gerando em nós vida. E uma vez comendo desse pão, que é Jesus Cristo, estaremos, meus irmãos, comendo esse pão para vivermos de forma eterna. Claro que aquele pão, o maná que descia lá no deserto, era uma tipificação do próprio Cristo. Só que ali era só uma figura. Agora Jesus, já na dispensação da graça, posso dizer assim, ele mesmo diz: eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Então nós precisamos, meus irmãos, sem sombra de dúvida, nos alimentarmos desse pão que é Jesus. Porque o próprio Jesus disse: esse pão que desceu do céu, ou seja, Ele mesmo, para que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, esses pães que se fazem nas panificadoras, nas padarias, são pães perecíveis. Mas o pão verdadeiro que desceu do céu, ele é imperecível, é Jesus Cristo. E nós estamos nos alimentando desse pão. Então Jesus é o pão da vida. Eu sou a água da vida. Preste atenção como Jesus, como esse Deus, meus irmãos, sacia as nossas necessidades. Vejamos em João capítulo 7, versículo 37. No seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então Jesus aqui se apresenta como a água. O nosso corpo físico, meus irmãos, depende de 70% de água. Você pode até passar dias sem comer, mas você não vai conseguir passar muitos dias sem beber água, a não ser que o Espírito de Deus leve você para essa dimensão de jejum. Aí o seu corpo vai suportar, mas de nós mesmos nós não temos como suportar, porque o nosso corpo, ele precisa 70% de água, água potável, água cristalina, mineral, etc, etc. Agora, quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus está se referindo da água espiritual. Eu sou a água, eu sou a fonte. Vocês precisam beber desta água, porque quando vocês beberem dessa água, vocês vão ser saciados de forma espiritual. Aí eu me reporto, meus irmãos, da passagem que o Senhor teve com a mulher samaritana. A mulher samaritana fora tirar água, meus irmãos, e Jesus estava ali na fonte de Jacó, e Jesus disse: dai-me de beber. Ela disse: Senhor, eu não tenho com que tirar, Senhor, porque o poço é muito fundo. E outra coisa, tu és judeu e eu sou samaritana. Os judeus não se unem, não conversam com o samaritano. Há uma guerra travada entre os judeus e os samaritanos. Pois bem, Jesus disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e aquele que te pede, dai-me de beber, tu lhe daria água, e ele te daria água viva, água da vida. Então, meus irmãos, por que nós estamos de pé, sustentado? Porque esta água que representa Jesus está em nós. Nós já bebemos dessa água, por isso que nós estamos de pé, porque essa água tem nos sustentado. Quem pode dizer glórias a Deus? Eu sou a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, versículo de número 12.
Então Jesus tornou a falar-lhe, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus, meus irmãos, se apresenta aqui como a luz do mundo. Eis a razão porque andamos na luz, vivemos na luz, continuamos na luz, porque o próprio Jesus é a luz que está nos iluminando. É o farol de Deus na nossa vida, o próprio Jesus, irmãos. As pessoas que não seguem a Jesus como Salvador, plenamente elas estão vivendo em trevas. Plenamente elas estão vivendo no escuro, meus irmãos, porque elas não têm a luz. Só vive em claridade, só vive na luz quem tem Jesus. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta, meus irmãos. Jesus disse: eu sou a porta. Vejamos João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus, meus irmãos, ele é a porta. Nós entramos por essa porta. Nós encontramos salvação em Jesus. Existem muitas portas por aí, mas são portas falsas, não são portas verdadeiras. A única porta verdadeira é Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar, precisa aceitar, precisa se reconciliar, precisa reconhecer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Então Jesus, ele é a porta. Jesus também disse que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, versículo de número 11, por gentileza. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Justamente isso que Jesus fez em prol da humanidade. A humanidade estava desgarrada, como diz a Bíblia, sem pastor. E Jesus veio, meus irmãos, para rebanhar. Jesus Cristo veio para resgatar. Como bom pastor, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. É interessante que diz aqui: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus comparou todas as ovelhas que estavam perdidas dele e que elas precisavam se reconciliar, aceitar Jesus como Salvador. Então ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Também a Bíblia Sagrada diz que ele é a ressurreição. Eu sou a ressurreição. João 11, 25. E declarou-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus dissera essas palavras, meus irmãos, em especial para Marta. Marta disse: Senhor, meu irmão morreu. Se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse: eu sou a ressurreição, Marta. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas como, pastor, uma pessoa morta crê no Senhor e ainda vai viver? Essa morte aqui está se referindo da morte dos santos, meus irmãos, daqueles que já descansam no seio de Abraão, ou por que não dizer no paraíso. Então essas pessoas que crê no Senhor, ainda que elas morreram, elas vão ressuscitar. Vai acontecer a ressurreição no dia do arrebatamento. Paulo escreveu dizendo: os mortos serão ressuscitados.
E depois, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, para se encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Jesus, ele disse: eu sou a ressurreição. E eu abro aqui um parêntese. Você que perdeu alguém da sua casa, e essa pessoa, ela partiu para a eternidade com o Senhor Jesus, tenha certeza que no dia do arrebatamento, esta pessoa vai ressuscitar. Amém? Eu sei que você que perdeu, você ainda tem aquela saudade pujante no seu coração. Tem pessoas que não conseguem mais viver, meus irmãos. Tem pessoas que carregam para o resto da sua vida, enquanto viver aqui na terra, tem pessoas que carregam uma ferida. É como se abre uma lacuna que não é preenchida, principalmente quem perdeu uma filha, quem perdeu um filho. Mas se essa pessoa, tenha certeza, partiu com Cristo Jesus, no dia da ressurreição, se você estiver vivo ou morto também, você vai ressuscitar com Ele, e assim você vai ver outra vez a face dessa pessoa, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Que linda esperança, né, irmãos? Eu sou a ressurreição. Quem tem essa esperança, meus irmãos? Glórias a Deus. Eu sou o caminho, meus irmãos. Existem vários caminhos, mas só existe um caminho verdadeiro. João 14, verso de número 6. João 14, verso de número 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse caminho que nós estamos trilhando, que é Jesus, esse caminho, meus irmãos, ele é apertado. Esse caminho, ele é estreito. Esse caminho não é um caminho largo. Não é um caminho para nós vivermos de qualquer forma, de qualquer maneira, mas é um caminho estreito, apertado. Esse caminho, meus irmãos, só permanece nesse caminho, que é Jesus quem obedece, quem vive em obediência, quem faz a vontade do Senhor, permanece nesse caminho. Passe o que passar, aconteça o que acontecer na sua vida, mas nunca saia desse caminho, porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando ele diz assim, ninguém vem ao Pai, porque agora ele está à direita do Pai. Ou seja, ninguém sobe para cá, ninguém vem para cá. Vocês que estão aí na terra, ninguém vem para cá, a não ser que entre nesse caminho, ou permaneça nesse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Digam graças a Deus. Eu sou a videira verdadeira. Jesus é a videira. Vejamos em João capítulo de número 15 e versículo de número 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Agora o versículo 5, eu sou a videira, ou seja, a árvore. Vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós estamos, meus irmãos, enxertados na videira que é Jesus. Nós somos os ramos, as varas. Só podemos produzir frutos se nós estivermos na videira. A videira está em nós e nós estamos na videira. Só podemos produzir frutos se nós estivermos na videira. Se nós não tivermos na videira, jamais
vamos produzir frutos. Eu sou a videira, vós sois varas. Quem permanece em mim, ou seja, nós precisamos permanecer nele, viver nele. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, ou seja, não dá pouco fruto. Mas o cristão passa a dar muitos e muitos frutos. Aleluias, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não conseguiríamos fazer nada, absolutamente nada, se nós não tivermos na videira que é o Senhor Jesus. Amém? Eu sou Jesus. Paulo, a quem tu persegue? Paulo, meus irmãos, conhecia só o Deus dos hebreus, mas ainda não conhecia o Senhor Jesus. Quando ele saíra para perseguir os servos do Senhor, o Senhor aparece para ele e diz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Olhe para mim, irmãos. Por que tu me persegues? Aí Saulo responde: quem és tu, Senhor? Quem és tu? Que eu estou ouvindo a voz, caído aqui como já estou cego. Aí a voz responde dizendo: eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Então observe bem que mais uma vez aqui aparece eu sou, ou seja, eu sou o Salvador, o Deus que esse povo serve, que vocês estão perseguindo. Então eu sou Jesus. E para a gente finalizar, mais 2 versículos, Cantares capítulo de número 2, verso 1. Eu sou a rosa de Saron. Eu sou a rosa de Saron. A rosa de Saron, meus irmãos, é uma rosa que ela se destaca pelo seu perfume, pelo seu cheiro, pela sua qualidade. Ela se destaca num jardim, a rosa de Saron. Quem se destaca na igreja é Jesus, meus irmãos. A estrela que mais brilha na igreja é o Senhor Jesus. Na nossa casa, quem tem que se destacar é Jesus. Na nossa vida, quem tem que se destacar é Jesus. No seu casamento, quem tem que se destacar é Jesus. Nos seus empreendimentos, quem tem que se destacar é Jesus. Então Jesus, ele é a rosa de Saron. Aleluias. É ele que traz o bom perfume, meus irmãos, para a nossa vida. É ele que traz, meus irmãos, o brilho através da rosa, que é ele mesmo. Por isso que ele disse: eu sou a rosa de Saron. Apocalipse capítulo de número 1, versículo 8 diz assim: eu sou o alfa e o ômega. Ou seja, eu sou o princípio e eu sou o último. Eu sou o primeiro e eu sou o derradeiro. Eu trouxe essa mensagem, meus irmãos, só para encerrar nisso que eu vou falar para você. Quais são as suas necessidades? Pastor, são muitas. Então preste atenção. O nosso Deus, ele é capaz, irmã Paulina, de suprir todas as nossas necessidades de acordo com a sua vontade, que fique bem claro, de acordo com a sua vontade. Então, eu sou o pão da vida, Jesus tem nos alimentado. Eu sou a água da vida, ele tem saciado a nossa vida. Eu sou a luz do mundo, outrora nós estávamos em trevas, agora nós estamos na luz. Eu sou a porta, antigamente nós pulávamos pela janela, agora nós entramos pela porta que é Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor, antigamente nós éramos lobos, agora nós somos ovelhas. E Jesus Cristo está nos pastoreando. Temos os nossos líderes pastores aqui, mas Jesus é o pastor dos pastores, é o bispo das nossas almas. Eu sou
a ressurreição, meus irmãos. Aqueles que morreram, aqueles que ainda vão morrer em Cristo Jesus no dia da ressurreição, Ele vai ressuscitar, porque Ele vai dar vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sou o caminho, meus irmãos. Existem muitos caminhos aí, mas Ele é o único caminho que a igreja está trilhando, deve trilhar, deve permanecer, porque ninguém vai ser arrebatado, ninguém vai conhecer o Senhor, ninguém vai para a eternidade se não entrar nesse caminho ou permanecer nesse caminho. Eu sou o caminho, ninguém vem, ninguém sobe ao Pai a não ser por mim. Eu sou a videira verdadeira. Se nós queremos dar frutos dignos de arrependimento, nós precisamos estar nessa árvore, nessa videira, e a videira em nós, e assim nós vamos dar muitos frutos, e frutos para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Eu sou, disse Jesus para Paulo, eu sou o Deus que você está perseguindo, que você está maltratando. Os crentes que estão pregando a palavra, eu tomo de conta deles, eu zelo por eles, eu estou no meio deles. Eu sou Jesus, Paulo de Nazaré. Eu sou a rosa de Saron, eu sou o ômega, eu sou o alfa. Deus é o nosso Deus poderoso, meus irmãos. Ele é o Deus que pode curar você, Ele é o Deus que pode libertar você, Ele é o Deus que pode transformar você, Ele é o Deus que pode abrir porta para você, Ele é o Deus que abriu o mar vermelho, Ele é o Deus que fez da rocha jorrar água, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus de amor, porém também Ele é o Deus de justiça. Levanta as mãos e diga glória a Deus. Esse é o Deus que nós estamos servindo nesta noite para sempre. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Esse é o Deus, eu sou o que sou. Senhor, se perguntarem sobre o teu nome, diga, eu sou o que sou. Em outras palavras, eu me responsabilizo. Eu sou o Deus que vou mandar a praga lá no Egito. Diga, eu sou o que sou, o Deus que vou mandar a praga no Egito. Diga também, eu sou o Deus que vou tirar você do Egito. Diga também, eu sou o Deus que vou abrir o mar vermelho. Diga também, eu sou o Deus que vai fazer com que da rocha venha jorrar água. Diga, eu sou o Deus que estou aparecendo nessa nuvem. Diga, eu sou o Deus todo-poderoso, eu não mudo, eu sou imutável, eu sou o que sou, operando Deus. Quem impedirá? Ninguém poderá impedir o agir de Deus. Cabe a mim obedecer esse Deus todo-poderoso. Sabe qual é o problema dos crentes, de muitos, de todos nós? É que nós queremos questionar Deus como o povo de Israel. Quem és tu, Senhor? E Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, eu sou o Deus que tenho cuidado de vocês. Eu sou o Deus que tenho sustentado vocês. Eu sou o Deus que tenho proporcionado o pão de cada dia. Eu sou o Deus que tenho proporcionado as vestes, as vestimentas, os sapatos. Eu sou o Deus que tenho sustentado teu casamento, a tua vida, o teu trabalho. Eu sou o Deus que tenho cuidado da tua saúde. Eu sou o Deus que tenho ferido você também, você passar por essa enfermidade. Eu sou Deus. Tudo está no controle de Deus. Eu sou o que sou. Você acredita nesse Deus todo-poderoso? Aleluias! Eu sou o que sou, meus irmãos. Deus é grande, Deus é poderoso. Levante as tuas mãos, Pai.